destaques do dia, né? Porque existem alguns focos, principalmente políticos hoje, rolando na capital federal, mas João Pedro Melo está conosco porque ele traz os desdobramentos do caso das joias dadas de presente pelo governo saudita à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que foi motivo de muita disputa ali, que a gente ficou sabendo nos últimos dias. O João Pedro tem as últimas informações direto da capital federal pra gente, né, João? Boa tarde pra você. Fala, Cris. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está nos acompanhando. A gente está de olho, de fato, nessa questão aí relacionada às joias, né, que foi um esquema revelado aí ao longo desse último fim de semana. E hoje o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal apure possíveis infrações no episódio dessas joias trazidas irregularmente aqui ao Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro. Neste ofício, Dino também pede que sejam verificadas possíveis situações de prejuízos ao governo brasileiro ou até mesmo a órgãos do Executivo, já que essas peças foram trazidas por uma comitiva do Ministério de Minas e Energia. Esses acessórios estão avaliados em cerca de 16 milhões de reais e seriam presente para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. Diante da repercussão dessa situação, a Receita Federal confirmou que, apesar das orientações dadas a qualquer cidadão brasileiro, o governo não tentou regularizar nem apresentou qualquer pedido para incorporar ao patrimônio público essas joias. Durante o fim de semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que as peças apreendidas iriam para um acervo e que ele está sendo crucificado por algo que não recebeu. A Receita Federal destacou ainda o seguinte, que todo cidadão está sujeito às mesmas leis. E agora há pouquinho o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não existe um presente pessoal de 16 milhões de reais, que essa questão tem que ser muito bem investigada e que ele também é contrário a liberar cargos de adidos fora do Brasil. Vamos ouvi-lo. Aquilo que é determinado pelo Tribunal de Contas da União, pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República, nada foi observado em relação às joias que constam desse dossiê, estimadas em mais de 16 milhões de reais de valor. O valor estimado é esse, é uma coisa absolutamente fora, atípica, ninguém ganha presente de 16 milhões de reais e a Presidência da República não adotou os procedimentos cabíveis para a incorporação ao patrimônio público, razão pela qual os auditores da Receita Federal, com propriedade, com muita razão, informaram o procedimento legal e mantiveram as joias no cofre da Receita Federal em São Paulo para que elas não fossem apropriadas indevidamente por quem quer que seja. Bom, ainda sobre essa questão então, Cris, ela é uma questão que está sendo investigada, a gente segue acompanhando aí os resultados dessa investigação, mas até o momento o fato é que essas joias continuam apreendidas, continuam em posse da Receita Federal. E de oficial agora é a PF que vai cuidar de qualquer tipo de investigação, é isso, né, João? É isso, exatamente, Cris. Essa é a determinação feita pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e deve ser investigada, a situação, na verdade, deve ser investigada mais a fundo ao longo dessa próxima semana. Muito bom. João Pedro Melo conosco, direto de Brasília. Valeu, João. Boa semana para você por aí. Valeu, grande abraço, boa semana a todos nós. Valeu. João Pedro Melo que citou justamente essa abordagem feita pelo ministro da Fazenda em relação a opinião dele em relação a indicações feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que na reta final da gestão dele indicou, né, alguns auditores fiscais para cargos de adidos fora do país e embaixadas do Brasil mundo afora. Uma dessas indicações foi feita ao então secretário da Receita Federal, justamente um dia depois que ele tentou recuperar as joias que foram apreendidas pelos auditores no aeroporto de Cumbica, aqui em Guarulhos. O Júlio César Vieira Gomes foi indicado para assumir um cargo na Embaixada Brasileira em Paris no dia 30 de dezembro de 2022. E é justamente no dia anterior que esse funcionário do governo veio de jatinho da FAB, de Brasília até o Aeroporto Internacional aqui de São Paulo para tentar reaver as joias, no caso, o sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva, que disse aos funcionários da alfândega que não pode ter nada do governo antigo para o próximo e foi rechaçado pelos fiscais, né, da alfândega aqui no aeroporto de
de Cumbica. Essa nomeação do ex-secretário da Receita Federal foi assinada pelo ex-vice-presidente Hamilton Mourão. Ele não chegou a assumir o cargo porque no dia 2 de janeiro, o então secretário da Receita Federal teve o cargo vetado após o Lula assumir a presidência e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reverter essa nomeação dele a um cargo na Embaixada Brasileira em Paris. O Haddad também falou sobre isso nesta fala que ele deu um pouco mais cedo em Brasília. Já no ano passado, eu me senti muito desconfortável com a criação desses adidos no exterior, imprópria, ser feita toque de caixa de maneira a mandar esses servidores para o exterior, era Abu Dhabi, Paris, entre outras cidades, e solicitei ao presidente da República que no dia 1º de janeiro ele extinguisse esses adidos, essas adidâncias, né? Ganhar uma pequena fortuna de salário no exterior, sem responder pelo que eventualmente pudessem estar fazendo no Brasil, dada a pressa com que a coisa foi feita. Então eu me antecipei, pedi ao presidente que extinguisse esses cargos no dia 1º, que nenhuma nomeação fosse feita e que essas pessoas não deixassem o país, até que a gente pudesse entender o que estava acontecendo na Receita Federal. E hoje fica mais claro que alguma coisa estranha estava acontecendo que precisa ser apurada, investigada e, eventualmente, os responsáveis punidos. Então fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nestes desdobramentos da divulgação, da revelação deste caso das joias que foram apreendidas pela Receita Federal aqui em São Paulo. A gente vai seguir acompanhando, claro. Desdobramentos não faltarão ao longo dos próximos dias. É uma história que ganhou corpo e a gente vai continuar acompanhando aqui na programação da Rádio Bandeirantes.